Olá, amigo do esporte, olá, fã do esporte, olá, fã do futebol, enfim, você que pratica esporte e qualquer esporte. Hoje o programa Sport Show saiu dos seus estúdios e veio exatamente num consultório. A gente vai falar de algo muito importante. Essa entrevista é uma entrevista muito importante. Talvez você tenha o que nós vamos falar aqui e você não sabe. Talvez você esteja sofrendo, já tentou vários tratamentos e também não conseguiu resultado. E aqui você pode encontrar o resultado que você precisa. Nessa entrevista, você pode, quem sabe, descobrir uma nova vida, uma nova maneira de viver, uma nova qualidade de vida. E as pessoas, na sua maioria, não têm ideia do que nós vamos falar aqui. Por isso, queria que você prestasse muita atenção nessa entrevista. Nós vamos entrevistar a doutora Narcisa Pavan. Doutora Narcisa Pavan se tornou uma profissional absolutamente especialista em sistema proprioceptivo. E o que é um sistema proprioceptivo? É ela quem vai dizer para nós. Olha, preste muita atenção nessa entrevista, porque eu repito, às vezes você está sofrendo há 7, 8 anos, você está tomando remédio demais, tomar remédio demais não é bom para ninguém, e de repente com muito menos remédio, não é? Com um tratamento, é um tratamento simples se ele for seguido à risca, com resultados maravilhosos. Doutora Narcisa, obrigado por nos receber aqui no seu consultório. É um prazer entrevistá-la. É um prazer estar com vocês. Muito bom. A sua origem é cirurgiã dentista? Sim, eu formei aqui na USP, em Ribeirão Preto, e desde cedo já me interessei muito pelos estudos da coluna cervical e da coluna de uma maneira geral. Por quê? Porque na época o nervo trigêmeo, que é o nervo que inerva a boca, nós sabemos da influência nele na coluna. Hoje nós sabemos que ele pega toda a coluna vertebral. Tá bom, é importante a gente dizer que a doutora Narcisa, ao contrário de trazer estudos de fora, levou estudos para a Europa. Como é que foi isso? Eu sempre fui muito curiosa, né? A gente é de uma família, nós gostamos muito de estudar e eu me interessei pelos estudos da articulação temporomandibular desde o meu início da carreira. Eu estudei muito um cientista que chama Gelb, que ele já relacionava a boca com a coluna. Isso foi evoluindo, e eu percebi que eu não tinha resultado em alguns fundamentos, até que eu cheguei na propriocepção. E isso coincidiu com os estudos da Europa. E um dia eu estava aqui e recebi um e-mail para dar uma palestra com os melhores do mundo na comemoração dos 30 anos do estudo da propriocepção. Então, só para entender, doutora, quem tem problema de coluna pode estar relacionado com problema na boca, é isso? Sim, sim. Isso hoje já é um exame muito comum que se faz na Europa, né? Principalmente nos atletas, né? Então, um atleta está com uma dor no joelho, já vamos ver qual é a relação. Só que hoje nós já aprofundamos mais, né? Hoje os estudos chegam no sentido de que realmente onde foi a causa inicial, tá? E não no sentido de que se eu mexer na boca eu vou aliviar o sintoma, como aconteceu por algum tempo, certo? Então hoje nós vamos, porque a boca tem uma informação sensorial muito refinada. Se eu colocar um fio de cabelo dentro da tua boca, eu mudo toda a tonicidade do teu corpo. Então, principalmente, você imagina um aparelho ortodôntico, uma placa articular, tá? Então são estímulos que levam uma mudança total no nosso corpo, mas que hoje a ciência galgou a finalidade de ir aonde isso tudo começou. Que interessante! E há quanto tempo a doutora trabalha com isso? Eu trabalho com isso já há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Doutora, eu quero aprofundar um pouco mais a história da boca. Além da boca poder trazer prejuízo à coluna, a senhora falou da boca ser muito sensorial, dela ser... Quais problemas mais para o corpo humano a boca pode trazer? Na realidade, o que a gente não pode é separar a boca do nosso corpo, tá? Então, começando do início, o que é
o sistema proprioceptivo, tá? Ele é uma estrutura orgânica que leva as informações dos segmentos do nosso corpo e de todo o nosso corpo e do nosso corpo em relação ao espaço. Então, a boca, ela entra num desses segmentos, tá? Então, o sistema proprioceptivo, ele nunca se separa, tá bom? Então, nós não podemos raciocinar com a boca isoladamente. A boca faz parte do nosso corpo. Doutora, eu estou impressionado quando a senhora me diz que a pessoa pode ter um problema de coluna por causa da boca. Eu acho que eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E olha que interessante isso. Realmente é bastante interessante. Quando eu fui defender minha tese na Escola Paulista de Medicina, então o questionamento era se existia uma relação da articulação temporomandibular com a coluna cervical. Isso era tudo muito novo, talvez tenha sido a primeira, uma das primeiros estudos do mundo. Eu fui chamada na diretoria da Escola Paulista de Medicina para falar que eu ia envergonhar o nome da Escola Paulista de Medicina. Olha. Hoje isso é uma realidade científica, né? E essa relação realmente existe. Não só existe, como hoje nós sabemos, que a articulação temporomandibular e a coluna cervical é uma articulação só, principalmente a articulação alta cervical. Tanto funcionalmente como mecanicamente. Acontece em um, acontece na outra, acontece na outra. Então você tem que ter um planejamento terapêutico muito eficiente para que você não trabalhe de uma maneira que no futuro o paciente venha ter outros distúrbios porque aquela relação não ficou coerente.